Fachin, histórico militante da extrema esquerda brasileira, presidente do Supremo Tribunal Federal e, porque presidente do STF, em razão das normas ilógicas ardilosas, das armadilhas legais produzidas por um legislativo tão podre que hoje sequer pode ser chamado de fato de poder. Também o mesmo ministro Fachin, presidente do Conselho Nacional de Justiça, vá moralizar o STF com o seu prometido código de ética aloprado. Esse alguém pode tirar o seu cavalinho da chuva. O raio, inclusive, já torrou a pessoa que espere o cavalinho. A primeira manifestação pública do presidente do STF, CNJ, a respeito da escandalosa crise em que o tribunal se afundou por conta de inúmeros casos que têm forma de corrupção, cheiro de corrupção, gosto de corrupção, dinâmica de corrupção e soam como corrupção, mas que não podem ser chamados de corrupção nem pela imprensa, nem por ninguém, nem mesmo por quem tem a prerrogativa constitucional da garantia da imunidade parlamentar, que foi substituída pela garantia da imunidade judiciária, sob pena de condenação por crimes que existem e que não existem. Foi um balde de pedras de gelo arremessado contra o cidadão brasileiro de bem. Fachin pode ter sinalizado, aquele sinalizado do Moraes, hein? Ó o sinalzinho do Moraes lá no Corinthians. Fachin pode ter sinalizado que o tribunal deve corrigir as excrescências monocráticas de Toffoli ao mencionar que as decisões do Supremo são tomadas por colegialidade, só se for o sorvete colegial, né? Mas não condenou tais excrescências monocráticas de Toffoli. Muito pelo contrário. O Fachin defendeu Toffoli e atacou não apenas a imprensa, mas também os setores da sociedade que estão escandalizados com as promiscuidades de Toffoli e de Alexandre de Moraes, vulgo Mussolini da Moca, com o Banco Master de Daniel Vorcaro. Banco investigado pela maior fraude financeira já registrada na história brasileira. No caso de Toffoli, acrescentou-se ainda na semana passada o presentaço de véspera de Natal no valor de 200 milhões de reais a um centro de estudos que serve como artificioso entreposto comercial entre prefeituras e escritórios de advocacia, de modo a burlar a inconveniência da necessidade de ocorrência licitatória. Os beneficiados, filhos de ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o genro do ministro Luiz Fux, do STF. Esse presentaço que engordou o peru, glu, 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 a ponto de explodir o animal, foi dado à revelia do Ministério Público, do juiz natural, da fase processual. Ainda não era momento de recorrer ao STF, enfim, de absolutamente todo o devido processo legal. Para Fachin, as reportagens que trouxeram à luz as graves denúncias contra o Mussolini da Moca e Dias Toffoli são ameaças e intimidações. Fachin repete a cantilena fascista, aquela segundo a qual o Duce ou o Führer não cometem erros. Estratagema barato, porco, pornográfico, que se tornou política de Estado a partir do primeiro dia do governo Lula, quando ele entregou à AGU, Advocacia Geral da União, a missão de intimidar processualmente todos os seus críticos. Aspas para o Fachin. Quem tenta desmoralizar o STF para corromper sua autoridade, autoridade, quem tenta desafiar o meu autoritarismo, não, deixa eu ler aqui, quem tenta corromper o STF para corroer a sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. Fecho aspas. Ora, Fachin. Revelar escândalos não é a imprensa que desmoraliza o STF.
Somente ministros do STF, através dos seus atos, têm o poder de desmoralizar a instituição. Fachin, ao final, desafiou o povo brasileiro. Aspas. Quem almeja substituir a ousada pedagogia da prudência pelo responsável primitivismo da pancada errou de endereço. Fecho aspas. Fachin, boca mole presidente de uma corte constitucional que nos últimos anos insiste em aniquilar o texto constitucional, ou é um grandíssimo imbecil ou um grandíssimo malandro. Pode ser os dois, mas a hipótese da hipocrisia é mais provável. Toffoli avisou que fica, não larga o osso. Moraes continuará o mesmo e intocável Mussolini da Moca. Nenhum dos ministros do STF, a depender do Fachin e da maioria qualificada do seu plenário, será obrigado a nada. Nem mesmo serão obrigados de cumprirem a Constituição e a lei. Quanto à lei infraconstitucional, meus amigos, o pretendido Código de Ética do Fachin promete escancarar que a lei processual não precisará mais ser cumprida. Os ministros do STF provavelmente não precisarão mais, como manda o artigo 144 do Código de Processo Civil, declararem-se impedidos quando calhar de julgar em processos dos quais o advogado ou defensor público seja seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau. Para Fachin, agora, a lei brasileira se tornou filhofóbica. É isso mesmo. Em entrevista ao Estadão, o presidente do STF e do CNJ defendeu que um código de conduta deve levar em consideração uma mudança de cultura sem moralismo barato e que não pode incorrer em, aspas, filhofobia. Segundo o levantamento do portal UOL, aliás, nos tribunais superiores do Brasil, apenas 14 familiares de ministros do STF atuam em 1.921 processos. A lista inclui filhos, cônjuges, ex-cônjuges e irmãos. Mas pode ser maior, porque nós temos casos sigilosos e investigações em andamento que não entram nessa conta do UOL, como, por exemplo, o caso da mulher do Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes, no processo envolvendo o empresário Nelson Tanuri. Pensa comigo, presta atenção. O Brasil ele tem mais de 1.550, ele tem mais de 1 milhão, presta atenção, o Brasil tem mais de 1.550.000 advogados, na ativa. Segundo números divulgados pelo CNJ, o Brasil tem cerca de 80 milhões de processos pendentes de julgamento. 1.550.000 advogados, 80 milhões de processos pendentes de julgamento. Imaginemos a hipótese de distribuição equânime entre todos os advogados. Cada um dos mais de 1 milhão, cada um dos mais de 1.550.000 advogados teria 51 processos para tocar entre primeira e última instâncias. Fossem familiares de ministros do STF, atuariam em 137, somente nos tribunais superiores. Mas, se nós consideramos apenas o universo de cerca de 520 mil processos que correm no STJ e no STF, matematicamente, menos de 1/3 dos advogados brasileiros teria apenas um, e somente um, caso patrocinado. Em números médios, portanto, ser familiar de um ministro do STF aumenta em, no mínimo, 13.600% as chances de advogar nas mencionadas cortes superiores brasileiras. Isso apenas em números, porque em valores financeiros, sabe-se que nos tribunais superiores costumam tramitar os casos com as cifras mais nababescas do judiciário.
Parece que encontraram o ponto fraco de Fachin, o bolso. E o cidadão de bem? E o cidadão de bem, Scaf? Esse vai merecer ser preso daqui a pouco pelo crime de corruptofobia?